Então, as bases legais para o tratamento de dados pessoais sensíveis são limitadas, tá? A gente vai destacar aqui algumas, mas isso precisa ser discutido aí internamente para ver qual que seria a base legal correta, né? Então a gente tem aqui, ó, o famoso consentimento, né? Que, ó, só se a pessoa autorizar. Então, veja que se for o consentimento, a base legal, não basta só o regimento interno, né, do condomínio exigir, o condômino também precisa concordar, e ele só poderá concordar, né, doutor Nadur, se ele tiver subsídios para decidir, porque é uma decisão o consentimento. Consentimento não é uma... Porque se for obrigatório, não é um consentimento, né? O que é obrigatório, a gente não consente, a gente cumpre. Então, para isso, aí vem o complemento aí da pergunta do Cláudio Milheiro aqui, né? Que ele fala, como a gente vai saber onde está armazenados, como é que a gente pode exigir? Pois bem, a gente tem o direito de saber aonde está armazenado justamente para decidir se a gente vai dar a nossa informação biométrica, né, para esse condomínio. E o consentimento tem que ser expresso, né? Isso, tem que ser expresso para uma finalidade específica e destacado, é só para aquilo, né? Não pode ser um consentimento para várias coisas. O consentimento da biometria, ele é destacado, tá? Então, assim, ele pode até concordar com o tratamento de dados pessoais, mas da biometria, ele precisa concordar em separado, tá? É isso que a LGPD estabelece. Porém, então, esses são os casos em que somente os dados são coletados somente com a autorização, né? Mas existem outras bases legais para dados pessoais sensíveis. Sem autorização, o condomínio poderia coletar o dado para o cumprimento de uma obrigação legal. Não vejo essa hipótese como sendo válida, tá? Também políticas públicas, pesquisa para fins judiciais, né? Nada disso se aplica à questão da portaria. Porém, a gente pode discutir aqui se a proteção da vida e da incolumidade física, né? Se isso é uma justificativa para... se ela é uma base legal aplicável aí, né? Para o tratamento dos dados biométricos. Porque aí a gente não precisa pedir o consentimento. No caso do cumprimento de obrigação legal, você, só para dar um exemplo, seria funcionários, por exemplo, que têm os dados coletados e a entrega para um órgão público, que é obrigatório a entrega desses dados dos funcionários a um órgão público, ele não precisa de autorização para isso. Esse é um exemplo de um cumprimento de obrigação legal. Quando se trata de obrigação legal, é diferente. O que tiver que ser feito, vai ser feito e esses dados vão ser entregues. No caso da biometria, ele é um caso especial. Esses dados de biometria, eles não respondem à obrigação legal, pelo menos no que diz respeito a condôminos, a não ser para casos da área penal, por exemplo, em que quem tiver esses dados biométricos é obrigado a entregar para uma condição específica. Então, esse é um comentário aí, pode seguir, doutor Júlio. Não, é bem lembrado, doutor Nadur, só complementando aqui, Cláudio, só um minutinho, né? A biometria, mesmo a biometria entre funcionários, a coleta de biometria de funcionários, em alguns países da Europa está sendo discutido se ele é obrigatório, porque não é uma obrigação legal coletar a biometria, é obrigação legal coletar o ponto, em alguns casos, né? Mas a forma de coleta não necessariamente implica o uso da biometria. Então, isso lá na Europa está sendo... Aqui ainda está longe de acontecer essa discussão, mas lá já ocorre,
E alguns países têm se manifestado no sentido de que não é obrigatório, sabe? A base legal do cumprimento da obrigação, uma obrigação legal, não se aplica ao caso da biometria na relação de trabalho, né? É uma discussão ainda bem quente, assim, né? Existem países que entendem que sim, outros que não. Como medida de segurança, é bom informar para evitar esses riscos, né? De interpretações diferentes, né? No futuro. É importante, então, também pegar o consentimento do funcionário, nesse caso, para a coleta da biometria.